Na próxima dimensão. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 14. Providenciando para que aquelas e outras entidades fossem socorridas, íamos nos retirando quando, em estado deplorável, uma senhora em espírito se aproximou de nós, suplicando: Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Estou cansada de sofrer. Há mais de 80 anos deixei o corpo e desde então não tenho tido paz. Valham-me por caridade. Estou mergulhada nas trevas de profundo remorso. Vocês não sabem o que eu passo nas mãos de verdugos cruéis. Hoje, finalmente, consegui escapar, enceguecidos por estranha luz que brilhou de repente no abismo em que me mantinham presa. Pude fugir. Compadeçam-se de mim. Eu não mereço, mas tenho piedade. Vocês, com certeza, devem pertencer às falanges angelicais que, de quando em quando, descem às regiões das sombras para abrir as portas do cárcere aos que vivem acorrentados à própria consciência culpada. Não, minha irmã, disse Odilon compadecido. Não somos anjos. Somos simplesmente criaturas humanas fora do corpo. A luz que a trouxe até nós não nos pertence. No entanto, estamos aqui para auxiliá-la, mas, como a senhora pôde não perder a noção de tempo em meio a tanta dor e desvalimento? Ai, meu filho, respondeu, para quem erra como eu errei, os dias são longos e lentos. Tudo mais se me apagou da memória, menos a ação infeliz que pratiquei. Tenho contado as horas e os dias na esperança de esquecer o que fiz. Inútil, porém, aquelas cenas que repetem e me enlouquecem. Por vezes, tenho a impressão de que elas saltam para fora de mim e se materializam aos meus olhos. Como pude ser capaz de tamanha atrocidade e ser absolvida em confissão? Deve ter sido por causa das doações que eu fazia à igreja, que me prometeram o céu que jamais encontrei. Há quase um século que eu não respiro um ar tão puro quanto o desta noite e não sei o que é contemplar o firmamento estrelado. Aquela senhora transfigurada emocionava-me profundamente. Que crime, afinal de contas, ela havia cometido para estar naquela situação, uma das piores com as quais eu já havia me deparado na condição de médico, habituado a lidar com dementes de todos os matizes? Bastou que mentalmente eu a interpelasse para que, de maneira espontânea, ela começasse a falar. Fui proprietária de muitas terras por estas bandas e tive descendentes de escravos por serviçais em minha casa. Não pensem que a escravidão tenha sido extinta com a promulgação da Lei Áurea. Os negros não tinham para onde ir com os seus filhos e se sujeitavam a viver miseravelmente. Ninguém se importava com eles e a justiça dos homens nunca cuidou dos seus interesses, dos fracos e dos oprimidos. O que se passava nas fazendas era ignorado na cidade, principalmente no meu caso, que sempre fui uma mulher muito rica. Desde que o meu marido morreu, picado por uma víbora, o meu espírito se transformou e, sem herdeiros, procurava descontar a minha desventura naqueles que continuavam a me servir em regime de escravidão. A peso de ouro, eu me fazia obedecer cegamente por um capataz, pronto a me obedecer às ordens.
O seu ódio pelos negros era acrescido pelo fato de ter sido filho bastardo, pois um deles lhe havia violentado a mãe, que engravidou. O padre, sempre beneficiado pelos meus favores à paróquia, fazia vistas grossas e não me denunciava. Certa vez, inclusive, eu o surpreendi no meio do cafezal, forçando uma adolescente a render-se aos seus instintos. Ele silenciava a meu respeito e eu a respeito dele, e assim nos entendíamos. Arregalando os olhos dentro da noite, como se estivesse a ver fantasmas, a infeliz irmã continuou a narrativa. Um dia, além dos castigos que habitualmente infligia aos meus empregados, deixando-os acorrentados no manguezal, comendo lavagem junto com os porcos, uma jovem que cooperava nos serviços de limpeza da casa grande, onde eu residia, deixou quebrar um vaso de porcelana com que o meu marido me presenteara quando noiváramos. Tomada por um acesso de fúria, chamei o capataz e ordenei que ela fosse amarrada ao tronco, completamente nua. A quem não a possuísse, ameaçava deixar apodrecer no manguezal até ser devorada viva pelos cachaços. Não satisfeita, após vê-la quase morta, entreguei eu mesma um machado ao homem que me obedecia cegamente e disse-lhe que decepasse a mão direita daquela serviçal que tinha idade para ser minha filha. O resto não lhe será difícil imaginar. Esvaiando-se em sangue, a jovem agonizou no tronco e sucumbiu depois de algumas horas. A minha loucura, no entanto, não parou por aí, pois sequer consenti que o seu corpo fosse enterrado. Durante vários dias, os urubus e os vermes dele se alimentaram. De repente, interrompendo a terrível descrição, a qual custava-nos crer, a senhora começou a gritar, levando as mãos à cabeça. Socorro, socorro, eles querem me pegar. Não deixem que se aproximem. São porcos e pretendem me arrastar para o chiqueiro. Socorro, socorro! Há quase um século me submetem às mais absurdas humilhações. Fora! Não se atrevam! Virando-se para mim, Odilon observou. Inácio, este é mais um caso para você. Providencie para que a nossa irmã seja conduzida ao hospital. Não podemos deixá-la à mercê da própria infelicidade. Por mais hediondo o crime, a justiça divina se repleta de misericórdia, com um criminoso que, em essência, tanto quanto nós mesmos, se trata apenas de um filho equivocado do pai, que educa, corrigindo e que não condena, desamparando. Porém, mal o devotado amigo terminara de falar, assistimos a uma cena impressionante. 3 espíritos, metade homens, metade porcos, emergiram do solo lamacento e, coinchando e roncando, se aproximaram daquela mulher, com o intuito de a conduzirem de volta à vala de onde havia saído. Agindo com presteza, Odilon, Clóvis e Gonçalves impediram que eles consumassem o seu intento, enquanto eu, amparando e segurando a senhora dementada, a confiei à guarda de Paulino Garcia, solicitando a ele que entregasse em contato com Manuel Roberto o mais rápido possível. Os 3 espíritos transfigurados, que mais me pareciam enormes javalis, recuaram e, entre coinchos, roncos e impropérios, ameaçavam. Ela não nos escapará, é propriedade nossa. Vocês não sabem o que ela fez.
Por que defendem o algoz e não a vítima? Deixem-na. Gente dessa laia é conosco, não com vocês. Não somos piores do que ela e, no entanto, estamos nesta condição. Dizem que não há, mas, assim, protecionismo ou melhor, por parte da lei, ou então aqueles que a executam são corruptos. Tomando a iniciativa de falar, Clovis contestou com ternura, porém com firmeza. Enquanto o arrependimento não chega para o infrator, ele não toma verdadeira consciência de que necessita mudar. Vocês estão na situação em que se encontram porque a consideram cômoda. Caso evidenciassem o menor propósito de se renovarem, a misericórdia divina lhes concederia oportunidade, que a ninguém é negada. Outrora, como fomos indiferentes à própria sorte e revoltados contra a providência, acreditávamos que Deus tinha obrigação de nos fazer felizes, sem o menor esforço de nossa parte. Sofremos muito e aprendemos que qualquer semente, para germinar, necessita de contar com o mínimo interesse do lavrador. Meus irmãos, não nos têm sido regateados os recursos indispensáveis para que sejamos bons. O problema é que não estamos dispostos ao sacrifício, à disciplina das emoções e à elevação dos pensamentos. Desacreditamos do amor de Deus e permanecemos à espera de um milagre.